falar sobre isso. Gente, então, boa noite, dando continuidade aqui. Eu sou a professora Daniele, vou ficar com vocês nessa disciplina de prática. Hoje é o nosso segundo encontro síncrono, tá? Então, tem algumas coisas que é importante a gente conversar. É importante que vocês fiquem com o áudiozinho, né, desligado, para poder, áudio e vídeo, para depois a gente não ter nenhuma problemática, tá? A ideia é que, no primeiro momento, eu fale, apresente aqui o conteúdo, algumas coisas, e depois eu abro espaço para vocês falarem em determinados momentos, tá bom? Porque eu vou ficar passando, e aí eu não fico vendo vocês, eu fico autorizando, por isso que quem quiser entrar agora vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Então, vejam só, para começar, vocês vêm aí de duas, nós estamos entrando aí nessa terceira semana, então vocês já vêm de algumas conversas, algumas leituras, referente ao que seja prática, tá? Então, eu vou compartilhar aqui no grupo com vocês, no chat, eu vou compartilhar um link. Quando vocês entrarem nesse link, vocês vão ver no cantinho aqui, ó, vocês vão ver um sinal de mais, tá certo? E aí eu quero que vocês acessem esse sinal. Deixa eu compartilhar logo aqui. E vocês respondam. Isso se chama, é um aplicativozinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Pronto. Eita. Pronto. Então, tem um sinalzinho de mais que vai, quando você clica, tem esse sinal de mais aqui. Dentro desse sinal de mais, eu quero que vocês vejam lá que tem uma perguntinha, tá uma letrinha pequena, mas dá para enxergar. Diz assim, ó, prática de ensino. Identifique uma imagem que represente a temática. Novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Tá? Então, a ideia é nesses minutinhos agora, vocês apertam nesse botãozinho de mais e vão procurar uma imagem que represente essa frasezinha, tá? Qual é a frase? Novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Na percepção de vocês, tá bom? Vamos ver aí quem vai fazer. Que à medida que você vai fazendo, é para ir aparecendo. Você escolhe uma imagem e escreve alguma frase que represente isso que você está escrevendo. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês irem fazendo isso. Quem levantou a mão pode falar, não está conseguindo, não? Boa noite, professora. Eu não achei o link ainda, eu estou procurando aqui e não localizei. No chat? Está no chat, né? Não localizou no chat? Eu botei agora. De novo. Agora achei. Agora encontrei. Jeane, veja só, aí isso é um aplicativozinho onde você vai, ele trabalha por imagens.
Então, a ideia é que você selecione uma imagem. A ideia é que você selecione uma imagem que represente para você o que significa, tá? O que significa, tá? Uma imagem que represente. Essa imagem você pode achar online, o que for. Novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Então, você vai procurar uma imagem que tenha na internet, ou até, eu não sei em que espaço você está, entendeu? Mas que represente essa frase: novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Deu para entender agora a Jeane, a Jaqueline? Sim, mas nós vamos ter que pesquisar essa imagem. Sim, vocês têm que pesquisar a imagem no Google. No Google, ou se você estiver em casa, em alguma coisa que represente isso aí. Ó, a imagem dos colegas de vocês aparecendo aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei um link aqui no grupo. Dentro, esse link, ele é para que vocês entrem nesse espaço que eu criei do Padlet, onde vocês vão pesquisar uma imagem. Essa imagem deve representar a seguinte frase: novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Para você identificar uma imagem que represente a frase novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar. Quando você entrar nesse link, vai ter um botão de mais, você clica no botão de mais e aí ele vai abrir uma caixinha para você pesquisar, você colocar, fazer o upload da foto, da imagem e escreve uma frasezinha que represente isso na sua percepção. Pode ser uma palavra até, não precisa ser uma frase, tá? Não, não precisa ser uma sugestão de como resolver o problema, não. Tá? Não precisa ser uma. A frase não precisa ser uma sugestão de como se vai resolver o problema, não. Mas também não impede, se você quiser colocar, se sentir mais à vontade, pode estar. Olha, já está aumentando, já temos várias coisas. Muito bem. Irlândia, não está conseguindo colocar a imagem? Você clicou aqui nesse botãozinho do mais? Quando você clica aqui no mais, ó, aqui você pode pesquisar, ou você pode tirar direto da foto. Aí você escreve aqui a frase ou a palavra, tá?
Às vezes você pode compartilhar um link. Ó, e coloquei o link, é o que tem no link do MEC. Saiu o Enem, tá? Mas eu não vou publicar, não. Então, não necessariamente precisa ser só a foto, tá? Pode copiar e colar. Isso é original. Ok. Posso começar? Ou ainda tem gente postando? Pode copiar e colar. Não tem problema. Já foi um tempinho. Mas tem mais. Tem um monte de gente aqui pensando. Bonito, mais de 40, 41, muito bem. Pode falar, Jeane, pode falar. Não foi exatamente o que eu queria encontrar, mas porque é a primeira vez que está usando, né, essa tecnologia, então foi um pouquinho complicada ainda. Mas é mais ou menos isso mesmo, seria mais a participação das crianças ali, né, utilizando a criatividade, mais ou menos isso. Tudo bem. Conseguiu, o Tomás conseguiu, pode copiar, colar. Olha aí, temos 45 postagens, tá? Até o momento, eu vou começar, gente, por causa do tempo, tá bom? Então, vamos, a gente tem 62 alunos, mas 45 estão postaram, então é um número bem legal. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Com todas as postagens? Então, isso, né? Pronto. Então, vejam só. O que é que eu quis trazer com essa atividade? O Padlet, ele é um aplicativozinho que vocês podem utilizar, né? Já que a gente está falando de prática, de ensino, né? Ele é um aplicativo que você pode utilizar tanto em aulas à distância, como em aulas presenciais, onde você tenta compartilhar aí com os alunos várias informações que elas são para além, né? Além do que a gente está acostumado de sempre trabalhar só ali na sala. Então, ele traz, quando você quer introduzir uma temática, ele amplia aí teu universo, porque ele trabalha a partir de imagens, mas podem ser links, pode ser, tem muitas outras possibilidades. Então, eu aconselho que depois vocês conheçam
essa ferramenta para vocês se utilizarem, tá bom? Então, quando eu trouxe essa ideia da prática, de vocês pensarem com novas respostas para antigos problemas do cotidiano escolar, porque a gente, muitas vezes, a gente está imersos em problemas dentro da nossa prática cotidiana, prática de ensino, que são problemas que já existiam há muito tempo, mas que eles tiveram uma nova roupagem, muitas vezes, por causa da questão do uso, né? Da inserção da tecnologia, do acesso que a gente está tendo aí a muitos outros instrumentos que antigamente nós não tínhamos, né? E essa ferramenta, ela vai possibilitar isso, que a gente dê uma olhada, tá? Dentro da nossa prática em si. Muitas vezes a gente pega a tecnologia e a gente não usa a tecnologia de fato como instrumento, né, para trabalhar a questão dentro do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Muitas vezes a gente só replica o que a gente está acostumado. Não é algo fácil, é algo difícil, é algo que a gente precisa, assim, de tempo, de adaptação, né, como qualquer outra mudança que a gente vai fazer, né? Não é assim, no instalar de dedos. Às vezes as pessoas acham que vão chegar, vão para um curso, dentro do curso eles vão aprender e já vão aplicar. Não, tem muitas outras saídas, muitas outras referências, muitas outras. Como é que eu posso fazer? Tem uma palavrinha que eu estou tentando me lembrar e não estou conseguindo, mas tem muitas outras interferências dentro do nosso cotidiano que podem fazer isso, variáveis. Muito obrigada, Tiago. Tem muitas outras variáveis que podem interferir dentro das nossas escolhas, dos nossos processos, tá certo? Então, quando a gente está falando dentro da prática de ensino, dentro desse nosso universo educacional, a gente vai ter que lidar com várias variáveis. A gente vai lidar com os professores, a gente vai lidar com os alunos, a gente vai lidar com a gestão, a gente vai lidar com o governo, a gente vai lidar com pais. Então, a gente lida com um universo de variáveis, de expectativas que muitas vezes jogam dentro da escola, jogam no professor, e que a gente não consegue alcançar, porque nós somos seres humanos, né? A gente também é falho, a gente também erra, a gente também acerta. Vai ter coisa que vai funcionar, vai ter coisa que não vai funcionar, não é verdade? Então, quando a gente está aí o tempo todo, a gente escuta muito, é muito comum a gente, porque no meu tempo não era assim, né? Então, as práticas também têm isso. No meu tempo, aquela prática, quando eu utilizava, só que muitas vezes esses problemas todos que a gente está trazendo são coisas que já aconteciam antes, agora eles têm, de certa forma, uma roupagem um pouco diferente, porque a gente tem, por exemplo, um impacto muito maior, né? A gente tem um impacto da tecnologia aí dentro, tá bom? Então, essa foi uma provocação para a gente introduzir o nosso tema, que está relacionado a essa questão desse espaço da sala de aula, dessa prática que perpassa toda a nossa história aí enquanto docente, tá? Então, para quem não viu, aqui temos, vocês podem acessar também, vocês vão ver como que nós estamos vendo novas respostas para antigos problemas do cotidiano. A gente já chegou a uma época que a gente ouviu muito que a questão da tecnologia contribuir, o uso do celular em sala de aula, não sei o quê. Agora a gente já está ouvindo vários voltando atrás, dizendo que não, tem que tirar, tem que... Então, tudo a gente tem que saber medir, tem que fazer seleção, né? E escolher. Tá? Então, a gente tem aqui várias possibilidades de percepções diferentes dos nossos colegas aí, né? Tivemos mais de 48 pessoas com postagem, e aí eu convido-os depois a darem uma olhadinha aí nessas postagens de vocês sobre essas novas e velhas práticas. E aí, vamos dando início, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês uma outra tela, que é a tela já mais especificamente para a aula de hoje. Tá? Bem, digam depois para mim se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver? Alguém solta o fone aí e diz sim. Não. Não? Ainda não, professora. Só a tela da câmera da senhora. Deixa eu tentar aqui.
E agora? Agora sim. Continua vendo? Agora eu vejo o Eu não slide vejo, da senhora. professora. Tá vendo? Eu tô conseguindo ver. Tá Eu não vendo estou aí conseguindo. a aula da professora Clara? Sim. Eu tô vendo que tem gente que tá dizendo que tá vendo. Para mim, aparece como se vocês estivessem vendo. Deu para ver? A menina que não estava vendo passou a ver? Ainda não. Tá aparecendo o slide que é para aparecer. Agora eu vou voltar lá para aparecer ele. Voltou a aparecer? Sim ou não? Não Sim. sei o que está acontecendo, porque eu não vejo. É só Uma você que não está vendo? sugestão, ela pode rolar a tela e pode ser que esteja no topo. Não consigo ver. Tenta sair da aula e voltar. Saia e volte, porque aí eu libero antes de eu apresentar. Porque depois que eu começar a apresentar, eu não vou conseguir. Ok. Saia aí e volte. Por isso que às vezes eu gosto mais das aulas gravadas. Saiu a tela mesmo, eu deixei. É para vocês estarem me vendo várias vezes. Isso. É para estarem me vendo assim, ó, em várias casinhas. Até a menina voltar. Pronto, agora eu estou conseguindo ver. Tá? Ótimo. Então, eu vou voltar lá para a tela, tá? Então, a gente vai começar falando assim de duas professoras. A gente tem a professora Clara e a gente tem a professora Neuza, tá bom? Eu vou contar a história dessas duas aulas, dessas duas professoras. A professora Clara, ela chega na escola exatamente quando o sinal avisa que vai começar, ela encontra seus alunos e alunas tudo sentadinho, enfileiradinho, né? Já ali com os caderninhos abertos, vai ser a aula perfeitinha dos robozinhos, né? Aí ela vai cumprimentar os alunos, vai na lousa e escreve a seguinte notícia: chuvas repentinas castigam a cidade. Em seguida, ela diz aos alunos que vai copiar um texto da notícia na lousa e pede que eles copiem com cuidado aquele texto, prestando atenção na ortografia, tá bom? Depois ela vai, como é que ela está ali começando a escrever, vai passando alguns minutos, alguns alunos vão chegando atrasados e ela vai deixando entrar, porque na escola da minha filha, se passar de 7h, 7h10, não entra mais, só quando tocar o sino. Mas aqui ela deixou, né? E aí eles ficam lá parados e explicam que ficaram parados por causa da chuva, que entupiu todo o trânsito da cidade. E aí a professora disse que eles entram, que não tem problema, que podem copiar o texto. E a aula vai seguindo à medida que os alunos vão chegando atrasados ou não e vão respondendo alguma coisa que ela pergunta. Tá certo? Então, essa é a aula da professora Clara. Aí a gente vai ter a professora Neuza. Professora Neuza, ela vai chegar no horário, cumprimentar seus alunos, pede que eles organizem as mesas e as cadeiras em formato de uma roda e vão começar a aula discutindo uma notícia que ela trouxe. Em primeiro lugar, ela vai verificando se os alunos estão todos ali, e aí uma aluna chega e diz que as pessoas vão chegar atrasadas por causa da chuva forte que caiu, né? Mas a Neuza diz, então, vai explicar que a notícia que trouxe é exatamente sobre essa chuva que estava castigando aí a cidade. Então, ela vai perguntando aí aos alunos se há alguém que sofre com a chuva e daí vai passando a dar, cada um dos alunos vão passando a dar os depoimentos, vão falando os problemas que eles visualizam dentro dos trânsitos, com as enchentes,
né? E aí, a partir disso, a professora convida os alunos a irem falando, e vai falando. Começa a falar do lixo, vai falando do entupimento dos cubueiros, vai falando da canalização dos rios. Daí você pode trazer a questão do sistema, né, de esgoto, tudo isso. Por exemplo, aqui, quando chove muito, às vezes esgoto cai dentro do rio e fica aquela esculhambação, as ruas não são preparadas, e você vai poder trazer várias discussões relacionadas a isso. E, no final, ela lê a notícia e pede que cada aluno escreva o seu texto a partir do que foi conversado, né, sobre o problema das enchentes. Então, vamos pensar aí, tá? Em qual dessas salas acontece um encontro que é apenas físico? O que a gente tem que entender com um encontro físico? É quando a professora orienta o trabalho, sem contar com a ação e a participação efetiva dos alunos. Sem os alunos, eles vão estar ali só absorvendo as informações, tá certo? Em outra situação, o que a gente pode dizer também? Como é que essa sala, qual dessas salas pode ser vista, de fato, como um espaço de vivência, como um espaço de aprendizagem? Ou seja, ela não é a vida cotidiana, mas ela não se fecha para a experiência vivida por cada aluno. Os alunos vão poder trazer suas experiências, os alunos vão poder compartilhar essas experiências. E a gente ainda pode ir além, né? Qual dessas professoras trata o aluno como alguém que pensa, que tem o direito de aprender, que é capaz, que pode romper esse espaço, né? Que possibilita aí uma produção, tá? Qual seria essa professora? É a Clara ou é a Neuza? A Neuza. Então, a professora Neuza, todo mundo respondendo aí no chat. Gente, que contextos nós estamos numa prática de uma disciplina de língua matemática? Eu trouxe um contexto de língua portuguesa. Mas vocês, um aluno ou dois alunos, que contexto que a gente poderia trazer que a gente traria aí uma ação que os alunos participassem que estivessem mais relacionados à matemática? Quem quer falar? Alguém para falar? Eu trouxe uma situação de chuva, de Não entendi muito bem, enchente. não, a pergunta. Você não entendeu? Não entendi Então, a eu estou pergunta. dizendo assim, eu trouxe para vocês uma situação de cotidiano escolar, mas envolto de língua portuguesa. Eu estou perguntando se vocês fossem pensar, imaginar uma que fosse em volta da matemática. E aí a Áurea está citando aqui o mercado, né? Quando você vai ali no supermercado, quais situações você poderia aproveitar? A gente estava falando de notícia, não é? A gente estava falando de uma notícia, apesar de ser chuva, ela estava relacionada à notícia, uma notícia do jornal. Então, que contexto de uma notícia de jornal poderia ser utilizado relacionado à matemática? Aí ela trouxe a questão do supermercado, mas os meninos, a Jeane e a Luana aqui, estão falando que a gente pode ver a questão dos milímetros da chuva. Né? Professora. Oi. Poderia ser também a questão de uma construção civil, a quantidade de material que você utiliza para fazer aquela operação. Exato, pode sim. Como no supermercado, como a outra colega falou, que a gente pode trazer o contexto dos preços, né? O Juan quer levantar a mão. Pode falar, Juan. Aberto, assim, a matemática ela pode ser principalmente criada, ou no caso usada para a criação de coisas, como, vamos supor, motor, rodas, isso no mínimo, entendeu? Certo, aí o Tomás quer falar. Eu creio também que poderia ser usada a questão de gráficos explicando a área total que foi atingida pelas chuvas, entendeu? O total de habitantes que foram atingidos, os bairros, entre outros. Isso. Quem mais quer falar? Acho que tinha uma menina aí saiu.
a distância do local. Então, vejam, a gente tem várias possibilidades. A gente está falando aqui bem da questão das pesquisas, né, eleitorais e tudo. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa fala é o quê? A importância da gente trazer para o espaço da sala de aula contextos que sejam próximos aos alunos. Pensar na prática do nosso dia a dia, ela envolve a gente pensar na realidade dos nossos alunos, que também acaba, em alguns momentos, sendo também, dependendo da nossa situação, é um pouco a nossa realidade, né? Dependendo do público que você vai estar trabalhando, também é a realidade. Eu acho até que foi na primeira aula de vocês que eu falei sobre o meu professor, que tinha um menininho que vendia pastel lá na faculdade, que ele não podia estudar, mas ele sabia tudo de matemática na ponta da língua, fazer todos os cálculos das operações todas, né? Mas ele não, se você desse uma prova para ele, ele não sabia, mas sabia tudo na fala. Então, o que a gente tem que pensar com relação à prática, com relação à aplicabilidade da matemática, com relação ao que hoje muitos autores falam, é sobre a importância da gente trazer o significado da nossa prática para os alunos, de você pegar esses conteúdos e aplicá-los no cotidiano desses alunos, no nosso cotidiano, para que esses alunos compreendam. E isso é muito importante, gente, que a gente às vezes não percebe. Por que eu estou dizendo isso? Dentro do meu processo de estudo da minha pesquisa do doutorado, eu fui assistir às aulas de alguns professores. E aí é muito interessante que eu estava lá assistindo a aula de vários, né? Eu me debrucei, assisti no mínimo 10 horas de cada professor. E aí, quando eles iam trabalhar, pelo menos, a questão do clima, do tempo, temperatura, eles traziam São Paulo, Rio de Janeiro, os exemplos que tinham todos nos livros. E eles não traziam, por exemplo, os exemplos da nossa própria região. Que pode ser uma coisa que a gente acha assim, mas eles têm que entender o todo. Tá, mas eles também têm que entender o local. Muitas vezes a gente está aqui estudando e a gente não sabe nada da nossa própria região. Então, esse significado, essas adaptações, essas transposições é muito importante para quando a gente está dentro do espaço da sala de aula, tá? Então, eu vou voltar a fazer as projeções, tá bom? Me digam aí se... Espero que dê certo de novo. Isso, a Luana está falando que é importante. Tá? Pronto. Então, o que a gente tem que entender aí, né? Essa visão, é muito importante que a gente tenha essa visão de conhecimento, que desde que a gente nasce, a gente tem características universais, desde de conhecer, de explicar tudo que é percebido, né? Essa vontade da gente de conhecer, de aprender e tudo, é que impulsionou, né? E que impulsiona aí as nossas grandes descobertas, né? Digamos assim. Só ver se ele... Não se preocupem que esses slides todos eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí, os alunos, eles têm saberes, como nós, professores, temos saberes. Quando vocês estiverem estudando lá em didática, vocês vão ver os saberes docentes, que são saberes que são importantes para, enquanto a gente está dentro desse processo de formação, que a gente tem que desenvolver para que a gente consiga nos encontrarmos dentro desse espaço de professor, de identificar enquanto a gente é docente. Mas existe a importância da gente pensar que o aluno tem saberes. Ele também é um ser que é cheio de saberes, e saberes que vão perpassar aí toda a história de vida dele. As situações que ele vivenciou particularmente, né? Por exemplo, eu dou aula na licenciatura em computação. E eu não tenho o conhecimento de computação que os meus alunos têm, até porque eu não sou da área de programação, eu sou pedagoga. Mas eu tenho alunos que eu vou aprendendo constantemente com eles. Ainda não aprendi a programar, isso aí também é demais. Mas eu vou aprendendo constantemente com eles coisas novas, coisas que eles vão me ensinando, por exemplo. Esse aplicativo, foram os alunos também que me mostraram uma vez. Então, você vai aprendendo com o teu aluno, ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer saberes. E muitas vezes, até se ele for um aluno da educação de jovens e adultos, eles vão ter saberes relacionados à profissionalização dele.
Que aí, no momento lá que vocês também estiverem relacionados mais à didática, vocês vão ver a importância de trazer contextos do trabalho, se você estiver trabalhando com jovens e adultos, para explicar a aplicabilidade, por exemplo, da matemática no contexto do trabalho desse menino, tá? Que não é algo fácil de se entender, mas é muito importante para a gente fazer essas adaptações. Por exemplo, eu falava muito com a minha colega, que ela era professora de língua inglesa, porque ela não está mais no nosso IFE, ela foi para outro IFE, o quanto era importante que ela trouxesse, por exemplo, os alunos da licenciatura, da música, da química, textos que fossem aplicados ao contexto daquilo que eles vão utilizar. Então, ela muitas vezes trazia, porque o nosso inglês aqui é muitas vezes o inglês instrumental, então ela trazia textos ali que eles poderiam relacionados a temas da área de computação, ou da música. É fácil, professora? Não é, porque você tem uma diversidade de alunos dentro da sala de aula e às vezes você achar o meio termo de trabalhar isso é que faz a diferença, né? Mas cada um de nós vai ter que fazer as suas adaptações, né? Se encontrar aí. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que esse conhecimento todo nosso, ele vai ser resultado dessa interação da gente com o sujeito. Isso aqui, gente, quem pensar é Vygotsky. Lá em psicologia da aprendizagem, vocês vão estar vendo. O Vygotsky fala que a gente aprende a partir dessas relações nossas com a gente, com os outros, com o meio em que a gente está inserido. Tá? E o quanto é importante que a gente traga essas informações para além dos livros, para além do espaço que a gente tem aí de sala de aula, porque muitas vezes a gente se fecha dentro do ambiente da sala de aula e a gente não rompe isso. Então, para vocês aí da área de matemática, como a colega falou, vocês podem trazer exemplos do supermercado, podem dar uma aula de campo dentro do supermercado, romper aí esses espaços que muitas vezes a gente acha, tinha alguém que falou aí quando vocês estiverem vendo a questão geométrica, né? Então vocês vão poder utilizar todos esses teoremas, tudo isso, essas formas, tudo isso para além do espaço da sala de aula. Isso é muito importante. E aí, o que cabe ao professor? Gente, o professor, ele vai ter que descobrir qual é esses conhecimentos, fazer essa relação, né? Ter essa experiência e percepção. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente vai acertar dentro do processo. Porque por exemplo, a professora Daniele de hoje, de 30 de setembro de 2024, não é a mesma professora que assumiu no IFE dia 5 de fevereiro de 2010. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, passei por experiências diferentes, ampliei meu leque de conhecimentos, de estudos, entendeu? Naquela época eu tinha um universo, hoje eu tenho um outro universo, um outro acesso. Não digo nem que está muito relacionado a ter feito mestrado ou doutorado, mas eu digo as vivências de sala de aula. Cada aluno, ele faz com que você mude. Você começa a perceber, por exemplo, situações que você viveu com determinados alunos que você não viveu com outros. Por exemplo, eu tenho, como eu falei, né? Eu entrei em 2010. Esse ano, eu tive um aluno que chorou em sala, que estava com problemas pessoais, para além do espaço, né? Para além daquilo. Que às vezes eu tenho um aluno que vem conversar comigo sozinho no privado e acaba chorando. Mas não um aluno que chora na sala de aula para todo mundo ver, porque está passando por muitos problemas. Então, tudo isso é importante a gente entender, é importante que o professor tenha também essa sensibilidade, às vezes entenda. A gente traz dentro da prática, muitas vezes, historicamente, né, sociologicamente, a gente traz muito mais a ideia da importância do conteúdo do que do sentido, do pensar, do explicar, do fazer, do agir, onde que o aluno vai aplicar aquilo ali. Tá? E como que ele elabora? Hoje, muitos autores, muitos estudiosos da área dizem que é muito mais importante que o aluno compreenda como ele aprende. Por exemplo, vocês sabem como vocês aprendem? Qual é a forma que vocês mais aprendem? Né? Às vezes a gente aprende muito... Deixa eu parar aqui um pouco parar o compartilhamento. Pronto.
Então, por exemplo, eu, professora Daniele, quando eu estou sentadinha ali como aluna, ou quando eu estou estudando alguma coisa, eu já sei que eu aprendo como? O professor vai falando e eu vou escrevendo. Eu aprendo assim. O professor falando, eu passo a aula inteira escrevendo. Depois, eu pego o texto e o que eu escrevi e faço correlação. Então, eu só aprendo se eu fizer isso. Se eu não escrever, não adianta. Eu não aprendo. Eu preciso ter esse ato da minha escrita, da minha leitura que eu estou fazendo naquele momento para eu fazer a aprendizagem. Mas, por exemplo, a minha irmã, ela não escreve absolutamente nada. Ela assiste a aula e pronto. Ela aprendeu. Às vezes ela lê algum texto só para poder complementar, mas ela não precisa desse ato da escrita. Tá? Então, tem alguns autores, outro detalhe que vocês vão aprender sobre mim, eu sou péssima, nome de autor, péssima, mas eu vou e descubro depois. Então, tem alguns autores que eles defendem muito essa ideia de que você precisa aprender como você precisa identificar como você aprende. Entendeu? Então, o Tomás precisa saber, olha, eu aprendo assim. O Juan precisa saber, eu aprendo assim. E isso é importante, porque isso faz com que você tenha o objetivo traçado de saber, né? Porque a gente vai ver, lá na frente vocês vão ver também, quando vocês estiverem vendo psicologia, que tem a questão das inteligências. Então, às vezes, você tem uma... Se você for da linha desses autores, né? Você vai ver que você tem a questão das inteligências múltiplas. Por isso que a gente vai ver que tem aquela pessoa que tem uma inteligência muito mais aflorada para artes, como tem aquele outro que é muito mais aflorado para a questão das exatas. Não significa dizer que você não possa aprender. Você pode aprender. Mas vai ter aquela pessoa que tem, assim, ó, o tino muito mais rápido para determinada área. A Gabriela está dizendo que aprende muito mais ouvindo do que escrevendo. Eu preciso estar escrevendo, não tem jeito. Tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo, porque senão eu não... Tá? E aí, gente, como é que é o papel da escola dentro desse nosso universo, tá? Então, a escola, ela é uma instituição, né, que ela é toda estruturada, ela vai seguir todas as normas aí legais, né? É para seguir, né? Todas as normas legais. Ela tem que ter esse papel, essa função, digamos assim, de tentar potencializar a aprendizagem do aluno, mas ela tem que tentar potencializar para além do espaço da sala de aula. Tá? Então, por isso que ela faz vários eventos, ela mobiliza, né? A gente vem aí de uma história de que as escolas estão cada vez um espaço mais de muros fechados, de portas fechadas, trancafiados, que dão muito mais a ideia de uma prisão do que de um espaço, né, de aprendizagem. Às vezes você se sente muito mais preso dentro da escola do que aprendendo, né? São situações que estão sendo impostas na nossa sociedade por questões de perigo, de segurança, de muitas outras coisas que a gente está vivendo. Mas mesmo naquele espaço, ele era para ser, mesmo que ele tenha toda essa segurança, ele é para ser um espaço que possibilite que faça com que o aluno aprenda, que o aluno tenha insights, que o aluno tenha vontade, né? E aí a gente vai ter milhares de realidades dentro das escolas. Você vai ter aquelas escolas que cada uma vai seguir uma. Você vai ter uma escola que vai ser religiosa, você vai ter uma escola que é militar, você vai ter uma escola que não vai ser laica. Então, mas independente disso, ela tem que ser uma escola que acolhe os alunos. Ela tem que ser uma escola que potencializa essa aprendizagem, que faz com que o aluno sinta que ali é o lugar que ele vai aprender. E aí, dentro desse espaço, a gente não pode deixar de não pensar nos conteúdos. É muito importante que a gente pense dentro dos conteúdos. Que conteúdos a gente vai trabalhar? A gente vai ouvir alguns autores hoje falando sobre que a gente tem que tirar essa visão que a gente tinha de uma educação tradicional que enxertava muito conteúdo e tentar trazer aprimoramentos, ressignificações, aprofundamentos de conteúdos para que
a partir do momento... Porque na visão de um educador, não pode ser concebido que ele, por exemplo, ele está lá, vamos trazer um exemplo bem simplório. Vocês estão lá, aplicam uma prova de matemática de soma. E os alunos são péssimos em soma. Os alunos ficaram, assim, mais de 50% da turma ficou muito ruim em soma, na prova que você fez de soma. Então, de repente, você não faz nada. Você vai e segue para menos, né? E aí, muitas vezes, o aluno nem desenvolveu cognitivamente aquele conteúdo e você já foi para outro, mesmo tendo mais de 50% da turma no caminhado. Então, assim, o conteúdo tem sua importância, tem, mas a gente também tem que ter essa tarefa de ler, de ver o grupo, de identificar o que está acontecendo com o grupo, de fazer uma análise desse grupo, para a partir daí a gente caminhar. Então, vão ter coisas que vão dar certo e vão ter coisas que não vão dar certo. Tá? Então, por exemplo, eu vou trazer uma coisa bem, bem simples para vocês. Assim, alguns de vocês me mandaram mensagens, professor, eu não vi que o fórum tinha que fazer até tal data e tal. Gente, ali é uma orientação. Eu estou orientando vocês que vocês façam as atividades por semana para não acumular. Mas eu não fechei nenhuma atividade ainda. Por quê? Porque vocês estavam se adaptando à disciplina, se adaptando à realidade nova. Então, é importante que o professor tenha esse senso de perceber, de fazer adaptações, de recuar ou de avançar, né? Claro que ele vai ter que considerar a importância do conteúdo, mas ele também tem que considerar o grupo que ele está trabalhando. Então, por isso que alguns pedagogos dizem que você não pode aplicar o mesmo plano em todas as turmas, porque as turmas são diferentes. Se hoje a gente parte do pressuposto que todos os alunos são diferentes, então por que todas as turmas têm que ser iguais e têm que caminhar no mesmo ritmo? Entendeu? Mas isso é muito complexo, porque isso precisa que a instituição, que o sistema educacional brasileiro nos dê suporte para que a gente caminhe mais rápido ou caminhe mais devagar dentro desse calendário escolar que a gente tem aí, tá? Não é fácil. E aí a gente tem que transformar esse espaço da sala de aula num espaço de uma prática que seja uma prática que promova o trabalho, que promova o grupo de trabalho, que as pessoas se envolvam, que sintam-se semelhantes, que se sintam movidas, né, a fazer um trabalho comum, a caminharem, a se agruparem. E aí, eu vou já mostrar aqui para vocês umas imagens, onde vocês vão ver alguns layouts de sala de aula, que é muito importante que a gente reflita sobre esses tipos de layout, para que a gente pense assim, ó, nesse espaço aqui, nesse contexto aqui, eu posso trabalhar com isso, não, nesse aqui eu vou trabalhar de outra forma, tá? Então, a sala de aula, ela tem que ser um espaço de troca, de aprendizagem, de você, professor, mediar esse processo de aprendizagem do aluno. E não de você querer impor um conteúdo muitas vezes, porque o governo vai me cobrar esse conteúdo. Mas o governo vai te cobrar muitas e muitas e muitas e muitas outras coisas. Mas não é fácil, porque a gente tem que quebrar barreiras de preconceito, de situação, né? A gente cria amigos, inimigos, situações complicadas. Quem já teve a oportunidade aí de assistir alguns filmes que trazem histórias sobre prática, vocês vão ver o quanto é complexo isso. E aí até me lembrei agora, na aula com vocês, de um filme que eu vou indicar para vocês assistirem, que é muito bacana, de uma professora que ela muda aí o contexto da sala de aula quando ela vai trabalhar num espaço, né, mais precário, e ela cria várias inimizades, várias problemáticas ali ao longo da jornada dela para poder alcançar esse sucesso. E a gente vai ter várias histórias, vários filmes, vários documentários aí que vão trazer isso, né? O quanto, às vezes, uma ação do professor muda toda a vida do aluno, né? Mas o pior é que não é um encadeamento de assunto. Tá, deixa eu ver aqui só, antes de eu só mostrar as imagens para vocês. Tá. Pronto, o Hélio não está dizendo que, principalmente matemática é prática, não adianta só escrever
e ler o assunto, tem que praticar, trazer exercícios, tá? O José Ginaldo está dizendo que a escola precisa, primeiramente, identificar as necessidades e indagações que os alunos trazem para a sala de aula e, a partir daí, adaptar o conteúdo. Eu tenho um autor que ele fala muito que a questão da escola, se a escola está preparada ou não para esses alunos, para dar esse espaço de fala para o aluno, né? Porque quando você... Isso eu questiono até dentro da minha instituição, porque às vezes você diz assim, eu dei o espaço de fala para o aluno, aí tem um outro que diz, mas você deu, mas você não fez o que o aluno queria, porque não necessariamente a gente vai fazer tudo que o aluno quer. Agora a gente tem que explicar para o aluno as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo, dos porquês, né? O que isso acontece, o que isso não acontece. E também não é um processo fácil. Também não é um processo fácil. Eu tenho 14 bolsistas, junto com meus outros 3 colegas, para a gente gerenciar. E não é fácil. A Marisa pediu aí para falar. Fale, Marisa. Marisa, não quer mais? Tá. Então, eu vou terminar de ler. A escola precisa, primeiramente, identificar, já li essa. O professor precisa bater a meta proposta pelo MEC, e ele não abre essa possibilidade de revisão, isso é um fato também, né? A gente tem várias metas, mas você sabe uma das problemáticas que a gente vai enfrentar, assim, os professores, por mais que a gente diga, a gente não é essa classe tão unida, né, que vai lá, junta todo mundo, sempre por uma greve, né? A gente faz uma greve, todo mundo adere? Não, todo mundo adere. Tem gente na minha instituição que já terminou as disciplinas há muito tempo, e o semestre está acabando agora. Então, por causa da greve. Então, tem várias situações que têm que ser gerenciadas aí dentro, e essa ausência da coletividade tem um impacto muito significativo, porque você não tem a consolidação das lutas, entendeu? Então, essa questão do novo ensino médio, essa questão de BNCC, são lutas que elas têm que ser, mas não é, por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim, você não é como a classe dos médicos, que é uma classe muito unida, que eles estão bem unidos, entendeu? Play na música. Eu deixo play na música entrar ou não? Eu não sei quem é. É melhor perguntar no grupo quem é. Perguntem aí no grupo que vocês têm quem é o play na música, porque eu não estou muito disposta a deixar entrar. Professora, há pouco tempo uma pessoa disse que ia sair e que ia entrar com outro e-mail, porque o telefone estava descarregando. Deve ser ela. Então é melhor ele entrar e se identificar. Quem entrou aí com esse play na música, entrou e já saiu? Que não está aparecendo. Mas o pior é que é o encadeamento de assuntos, do que você foi sem querer, tá? Boa noite, professor, eu vou sair, tá? Entra com outro e-mail. A educação básica hoje está mais preocupada com a quantidade do que com a qualidade, fazendo com que o professor fique dependente de fichas e relatórios. Muitas vezes não dá nem tempo de seguir o planejamento mais efetivo. Não dá. Eu dou aula no ensino superior. O ensino superior, digamos que ele vive comparado com a educação básica, o ensino superior é muito mais fácil. Vou usar essa palavra, mas não é bem essa palavra, tá? Fácil em que sentido? Por exemplo, eu tenho 14 horas, né? 14 horas ali. Um professor da educação básica, muitas vezes ele tem 30, 24, vai depender muito do estado que ele está. E tem aquele professor, às vezes, da rede particular, que ele tem 40 horas. Então, como é que esse professor vai conseguir trabalhar com a identificação de cada aluno,
Sem trazer aqui ainda as particularidades que vocês deverão ver em educação inclusiva, que vai trazer para vocês a importância das adaptações das atividades para os alunos que têm deficiência. Eu tenho um projeto que eu tinha uma turma com 4 alunos com deficiência e eu tive que ter 4 bolsistas para dar conta da turma, porque senão não conseguia. Tá? E a minha turma foi uma privilegiada, ter esses 4 bolsistas. Então, você imagina numa sala de aula, dita convencional, que o governo não dá esse suporte. Nem numa particular também eles não têm esse suporte. Né? Então, tem muitas particularidades dentro da prática que você tem que conseguir gerenciar. E aí, o Claudiano está trazendo também que um grande problema que ele tem observado no caso do ensino fundamental são algumas sedes que o aluno não pode reprovar, por isso muitos alunos não são aprovados, nem são alfabetizados. Você sabe que das grandes problemáticas que a gente tem da questão da alfabetização, e eu como pedagoga que me formei, não sei como está hoje, que eu não estou dando aula nos cursos de pedagogia, né? Que é o que prepara, supostamente, para ser alfabetizador. Então, assim, eu não tive nenhuma disciplina de alfabetizadora. Tá? E é importante, gente, destacar isso, porque, assim, a alfabetização, ela é muito base. Ela é a base. Se o aluno faz uma boa alfabetização, se ela faz ali um primeiro e um segundo ano muito bom, ele consegue caminhar, porque ele desenvolveu ali o processo de leitura, né, de letramento, de escrita. E não acontece como eu tenho alunos do ensino superior que eles não sabem ler e escrever, eles escrevem atenção com S. E isso é um exemplo simples, comparado a muitas outras coisas que acontecem por aí. Né? Claudiano, pode falar. Professor, eu dei esse exemplo por conta que eu trabalho numa escola e eu sou aplicador de uma prova de fluência, do CAED, no caso, que chamam. E crianças que não sabem nem a letra A, para poder soletrar na prova. Aí uma criança de 2º ano, sem saber essa questão, aí não pode reprovar, passa para o 3º ano. E assim vai só empurrando e atrasando a turma completa. Lembra lá quando eu coloquei do Padlet para vocês pesquisarem uma imagem? Esse problema eu tinha quando eu era estagiária. E eu me formei em 2003. Nós estamos em 2024. Esse problema da alfabetização, das avaliações, eu encontrava lá em 2000, quando eu era estagiária. Eu me formei em 2023, na metade de 2003. Eu estagiei em 2022, mais ou menos. 2002, tá? E isso já acontecia. Jeane, pode falar. Bom, eu como pedagoga, né, no ano atrasado, né, estou agora numa turma de 5º, 6º, 7º ano, mas ano passado eu estava em uma turma de 4º ano, e no ano anterior eu comecei dando reforços, né, e eu peguei alguns alunos, né, de várias turmas, 4º, 5º, 6º e 7º ano. Então, assim, alguns alunos que mal conseguiam juntar letras nessa época, eu trabalhei o ano inteiro com eles, alguns já começaram a ler naquele mesmo período, né? Ano passado, alguns do 4º ano já estudaram o 5º ano com outra professora que também conseguiu um desempenho bom, e hoje, no 6º ano, eles estão lendo bem, sabe? Teve uma palestra, né, sobre o Setembro Amarelo, e os meus alunos foram ler lá na frente. Então, assim, foi orgulho para a gente ver isso. Então, realmente, eu também pensava isso. Mas quando tem um trabalho por trás que incentiva esses alunos a ler, tem a ajuda realmente, eles conseguem desenvolver, a menos que eles tenham algum bloqueio, por exemplo, se eles tiverem dislexia, né? Então, assim, realmente dificulta, como teve um caso também desse assim, né? Que, infelizmente, ele não conseguiu evoluir. Hoje ele está no 8º ano, não consegue ler. Mas aí tem que ver essa questão também, né? O que faz esse aluno não conseguir aprender a ler? Sim, tem que ter as investigações psicopedagógicas para tentar identificar e fazer a verificação de qual é a problemática do aluno.
Se o aluno consegue ter um acompanhamento bom, né, ter uma boa base, não, o acompanhamento, gente, ele não é só escolar, não, tá? Ele é também um acompanhamento familiar. E aí a gente tem que dar a cara a tapa e falar da importância que foi dentro desse processo da pandemia, quando foi uma escola, não sei se foi de Caruaru, teve uma escola aqui uma dessas cidades menores, Cabrobró, não sei, que eles concorreram a um prêmio mundial aí, porque eles identificaram que uma das problemáticas que eles estavam enfrentando na pandemia era porque os pais não sabiam ler, e como era que esses pais iam ensinar as crianças em casa na pandemia. Então, eles começaram a fazer grupo com os pais para ensinar os pais, né? Então, isso é muito importante, porque você precisa ter a base também em casa, o apoio em casa para poder seguir determinadas coisas. São muitas variáveis, como a gente falou desde o começo. Foi em Cabrobró, a Rosângela está falando, foi um projeto assim, muito bacana, né? Ações simples que a escola tomou e teve um resultado, né? Muito bacana. Então, o Joab está trazendo que a educação fundamental tem muitos projetos em nível de região voltados para a língua portuguesa, inclusive avaliação de proficiência, porém pouca coisa voltada para matemática. Muitos professores, inclusive, preferem trabalhar com outras disciplinas por conta mesmo da sua base em matemática, que não é boa e vai passando sua deficiência em matemática para os alunos. Acontece também, né? A gente tem um universo aí, olha. Existiu alguns censos da educação básica, eu não estou bem lembrada dos dados aí, atualizados, mas quando eu estava estudando, tanto no meu mestrado como no doutorado, eu estudei muitos dados do INEP e tudo. E aí, uma das coisas que era muito presente, gente, a gente tinha professores dando aula no ensino médio que não tinham um ensino médio. Tá? Isso está lá no censo. Essas informações. Então, claro que isso já diminuiu, agora diminuiu, com certeza, mas existem ainda essas realidades de pessoas que estão dando aula e que, às vezes, eles não têm nenhum ensino superior, né? Então, pode acontecer, tá? Na escola que trabalha, Claudiana, tem mais de 1.200 crianças. Faltando a objetividade dos assuntos também, né? Eu vou mostrar para vocês, tá, gente, para finalizar, 3 imagens, que são 3 imagens de layouts que a gente pode estar utilizando e que eles são importantes dentro desse universo da sala de aula, que a gente utiliza aí, que alguns autores falam, o quanto é importante para você estar fazendo uso desses espaços para trabalhar de formas diversas com os alunos e as propostas que eles têm, tá bom? Então, esse espaço é o espaço convencional que a gente utiliza, é um espaço que vocês, em sua grande maioria, sempre acham. É o espaço da sala de aula, cadeiras enfileiradas, o professor, normalmente, ele fica na frente, tem a mesa dele, e ele vai ter aquela visão. É o espaço que a gente chama que é de uma aula, muito mais uma aula onde o professor vai trazer conteúdos, apresentar conteúdos, né, do que ele trazer muito mais o processo de escuta, de construção. Tá? Já dentro desse outro espaço, ele é um espaço para você fazer trabalhos em grupos, você colocar os alunos para construírem conhecimentos juntos ali, a partir de práticas, de roteiros, de atividades grupais que você venha a fazer com os alunos. O professor, ele muitas vezes pode também se nivelar ali com os alunos, mas dentro desse espaço é que é o espaço que você traz ali para debates, para discussões de determinados assuntos, que o professor senta junto com os alunos e compartilha as ideias, tá? Então, compreender, gente, esses espaços não significa dizer que, porque eu estou usando esse espaço, eu só tenho que usar fazendo círculo, alguns como a Paulo Freixo, mais rodas de leitura. Não, a ideia não é essa. É com você trazer a diversificação. Nunca vou dizer assim para você que você vai ter que usar só um método, que você tem que usar só uma forma de espaço, não. Você tem que fazer as adaptações. Cada aula vai ter uma adaptação, vai ter uma realidade. Cada público vai ter. Então, você vai escolher o layout da sua sala de aula a partir do que você vai fazer. Agora, em 45 minutos, você fazer tudo isso também não é fácil.
Tá? Também não é fácil. Semana passada, eu estive em São Paulo, né, participando de uma formação sobre a questão do STEAM, ou STEM. O STEM, né, que é Ciências, Tecnologias, Matemáticas, Ciências, Tecnologia, Matemática. Ai, tem uma outra palavra que eu estou esquecendo. Engenharia. E no caso do STEAM, é Ciência, Tecnologia, Matemática, Engenharia e Artes. A diferença está na aquisição aí da artes, que vem trazer a humanização para essa área de exatas. Então, quando a gente está lá vendo os relatos dos alunos, eu vou até depois compartilhar com vocês algum, vocês vão ver que eles pregam pela importância de você trazer romper esse espaço da sala de aula, que seja um espaço apenas de que o professor fala, apresenta conteúdo, e o aluno não compartilha, não aprende, não desenvolve. Então, eles partem do pressuposto de construções coletivas, de resoluções de problema, de identificações de como você vai solucionar um problema, e a partir disso você pode trazer o desenvolvimento de um produto. Então, é uma linha de metodologia ativa que tem crescido bastante aí dentro dessas novas perspectivas que a gente quer para a nossa educação, tá? Quem quer falar mais alguma coisa, compartilhar mais alguma ideia? Tomás. Pode falar. Boa noite, professora. Eu me sinto um pouco, eu acho bastante interessante essa matéria da senhora, mas eu me sinto um pouco deslocado, exatamente pela minha falta de interesse na área docência, na área, né? Porque assim, eu vejo, falta muito, sabe? O professor, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele não tem um apoio, assim, em geral, né? O salário é baixo, é, as condições de trabalho são péssimas, né? É assim, eu acho a disciplina super, hiper interessante, mas eu me sinto um pouco deslocado, sabe? Espero que ao decorrer Imagine do quando você curso, chegar na parte prática. espero que ao decorrer do curso eu venha a me interessar, né, por essa área Mas, docência, ó, né? Tomás, isso está muito relacionado com a questão da identidade docente. A Hum, construção da identidade que vocês vão construir, que aí é o que Maurice Tardif fala, né? Maurice hum, Tardif, Galtieri, eles vão falar dos desafios que é para você ser docente. Aí a Bernadette Gatti, ela tem um grupo de estudo bem profundo sobre isso, que ela traz que muitas vezes as pessoas se tornam professores porque é a última alternativa delas. Não é porque elas querem ser professores. E isso eu enfrento quando eu estou dando aula nos cursos presenciais das licenciaturas, porque eu só dou aula nas licenciaturas. Eu tenho uma média de 35 alunos por turma, né? E quando eu hum. pergunto aos meus 35 alunos quem quer ser professor, eu encontro um, dois, e olha lá, às vezes três. Então, acontece muito. E eu tenho que tirar essa visão, né? Desmistificar. É Assim, como eu a gente vai respondi, encontrar muitos problemas, mas eu acho que algumas coisas já melhoraram bastante. Que é entendi. o que eu tento trazer para os meus alunos, por exemplo. Se a gente viver num mundinho de querer ter um emprego só naquele lugar que a gente está, muitas vezes a gente não vai conseguir. Eu me lembro que quando eu estava fazendo mestrado, eu fazia mestrado no Sul. E aí a gente tinha lá dentro da turma, a gente tinha gente do Sul, de Brasília, do Maranhão, do Piauí, da Bahia, de Pernambuco. E na época, o melhor salário da educação básica, o Sul estava com um salário mínimo, o professor 40 horas. E o Maranhão estava com mais de 5 mil reais na época. Então, assim, tem muito isso também. Tem muito qual é a política que você tem naquele lugar, o lugar que você vai trabalhar, né? Então, Entendi. se Assim, você chegar para mim e perguntar se eu acho que eu ganho ruim, eu vou então, dizer que então esse não. meu pensamento é comum, né, entre os alunos. Eu tive uma experiência, eu por um É, certo tempo, dei aula de xadrez, sabe? E assim, foi um desafio imenso, sabe? A imagina. turma, eu procurava, sabe, meios, ou seja, práticas, né, de ensinos diferentes. Mas eu acho que eu, com a cabeça muito centrada, né, na minha forma de pensar, não tive essa experiência, né, que estou tendo hoje,
não tinha esse conhecimento, né, da prática pedagógica. Aí eu senti muita dificuldade, é tanto que eu desisti do projeto. Mas não, olha, eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil. Eu tô dentro de uma instituição que eu acredito que seja um privilégio estar dentro do instituto. É um privilégio se me comparar com várias outras instituições. Mas, por exemplo, essa formação que eu fui, que foi uma formação nacional sobre o STEAM, a gente teve colegas que não foram, eles colocaram lá no grupo, porque as instituições não liberaram eles para ir. Então, a gente vai ter realidades no Brasil todo. Então, você é selecionado para ir para uma formação e você não vai, porque a instituição não te libera para ir. E aí, a gente teve colegas também que enfrentaram 24 horas de barco para poder chegar em Manaus, para de Manaus pegar um voo para São Paulo. Então, gente, é uma realidade monstruosa esse universo educacional, entendeu? Então, posso... Eu peço até desculpa por ter deslocado um pouco o assunto, né? Não, Faltou objetividade no faz que eu parte falei, é como... Entendeu? Mas era algo que eu queria compartilhar, sabe? Espero que minha forma de pensar, meus pensamentos mudem, né? Daqui por diante, né? E muito obrigado, Tive viu? alguns alunos da licenciatura que mudaram muito também o pensamento. José Ginaldo está aí com a mão levantada, pode falar. Primeiramente, boa noite, professora, e boa noite, caríssimos colegas. Eu lecionei há muito tempo atrás. Há 20 anos atrás, eu fui professor de matemática, de química e física. Por ser formado em estatística e ser formado em técnico de contabilidade na época, eu consegui essa oportunidade de lecionar nas escolas, mas infelizmente eu vejo aí, pelos relatos até que a senhora colocou aí, que o déficit hoje ainda é notório ainda entre os alunos. Eu lembro que na época quando eu iniciei as aulas, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu estudei muito a questão pedagógica por minha conta mesmo. E o que é que acontece? Eu lembro que na época, quando eu iniciei o processo em sala de aula mesmo, eu fui muito criticado por uma questão que eu sabia que eu tinha que fazer. Por exemplo, na quinta série, por exemplo, eu sempre fazia um provão com os alunos que chegavam daqui, ele chamava de provão. Os alunos que chegavam da quarta série, na quinta série eu fazia essas provas para mim saber a bagagem que cada aluno estava trazendo da quarta série, já justamente porque eu classificava os alunos, eu classificava em três classes ali, que eu não sei nem se pode ser chamada assim, mas na época meu pensamento era esse. Ali naquele momento eu identificava os que estavam fraquinhos, os que estavam mais ou menos, aqueles que eram medianos, e classificava os bons, porque a partir daí eu teria uma ideia de como trabalhar a matemática dentro da turma, para que eu pudesse, em certo momento do ano, tentar equiparar esses alunos para que a partir daí eu pudesse me aprofundar na questão da matemática. Eu lembro que eu fui muito criticado, que eu cheguei com uma ideia nova e que os professores talvez da época não aceitavam isso, eu não sei. E também fui muito criticado até por questão de... Porque para mim eu sou um cara da escola tradicional. Para mim, matemática não pode existir sem antes você saber a tabuada, não, que a gente chamava de tabuada, né? Se você não sabe somar, diminuir, multiplicar e dividir na sua mente, você não está preparado ali para automaticamente você fazer esse processo, como é que você vai dar seguimento a isso? Tirar a prova real, você ter a noção da matemática na sua mente, como é que a partir daí você vai desenvolver matemática em alguém? Para mim, assim, eu não sei se eu estou errado, se hoje mudou, se é tudo diferente hoje, porque eu estou vendo que
que a tecnologia chegou para mim é para ajudar. Para mim, se eu fosse um secretário de educação, eu introduziria o ministro de educação, eu introduziria a tecnologia dentro das escolas de maneira mesmo, agora, para a tecnologia servir para o crescimento dos alunos, não para brincadeira, porque isso aí não existe, né? Tem que servir para o crescimento de cada um. Então, é interessante. Agora, para mim, eu sou tradicional. Para mim, a obrigação do aluno chegar por exemplo, numa quinta série, ele saber no mínimo, as 4 operações, no mínimo. Naldo, mas se ele não sabe, você faz o quê? Oi? Se ele não sabe. Se ele não sabe, aí é a obrigação do professor que pega ele, como eu peguei vários, é ensinar. A gente tem que começar do zero. Tá entendendo? Eu já peguei turmas assim, que comecei do zero. Outra questão também interessante, que é essa questão que eu coloquei aí, o que é que acontece? A escola tem que identificar as necessidades desses alunos para que possa trabalhar a realidade de cada um. Tá entendendo? Ó, quando eu falei nesse tópico aí, é porque uma época, quando eu lecionava, eu peguei uma turma formada por pessoas da zona rural, da cidade lá que eu estava lecionando. E eu me esforçava, eu fazia o possível para que eles aprendessem, que muitos aprenderam, eu sei. Mas eu perguntei a cada um qual era a necessidade que ele tinha. O que era que ele esperava da matemática? Ele queria aprender o quê de matemática? Eu perguntava, meu filho, você quer aprender o quê? O que é que, em qual sentido assim a matemática vai lhe ajudar no dia a dia? Ali, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você quer ser o quê? Um astronauta? Você quer ser um piloto de avião? Não, professor, eu quero ser uma pessoa que sabe a matemática para usar no meu dia a dia. Então, muito bem. Nesse período aí, uma das coisas que eu ensinei, que ficou marcado para mim e para os meus alunos, foi a questão que a gente chama de cubagem de terra, né? Calcular tarefas, medir tarefas de terra. E a senhora acredita que ainda hoje, depois de 20 e tantos anos que eu tenho contato com meus alunos até hoje, quando eu encontro com... E hoje já tem vários alunos meus hoje, médico, tem advogado, tem outros que seguiram o ramo da matemática, e em todo segmento tem. Quando eu encontro alguns, eles dizem, professor, rapaz, muito obrigado, o senhor acredita que eu aprendi a calcular a tarefa de terra com o senhor? E hoje, rapaz, lá na minha terra me ajuda demais. Eu queria e eles dizem, eu queria ter a oportunidade de um dia o senhor poder ir lá para eu medir direitinho lá, para o senhor ver como eu aprendi. Eu digo, não, eu tenho certeza que você aprendeu. Então, são pequenas coisas, pequenos gestos que a gente, mas isso aí que a gente tem que carregar, mas isso aí que o professor tem que ter sensibilidade acima de tudo. Mas isso aí, como a senhora falou, a gente aprende no dia a dia. Eu sinto falta demais da sala de aula. É tanto que eu estou tentando aí fazer esse curso aí, apesar de eu trabalhar de dia e de noite, trabalho em algumas... Tenho alguns trabalhos. Mas eu vou fazer porque talvez não, com certeza eu ainda quero voltar à sala de aula, porque não é por salário, não é por nada disso, não é por status, não é por nada disso, não. É porque, para mim, foi uma experiência gratificante pelo carinho que toda vida que eu saio nos locais eu encontro. Aquela lembrança boa, aquele carinho, aquele ex-aluno meu chegar, me apresentar o filho, esse aqui foi meu professor, me marcou muito. Não é eu querendo dizer que eu fui um grande professor, não. É que na verdade, acontece isso, tá entendendo? No dia a dia acontece isso, que na verdade nem professor eu fui, eu não tive formação de professor, não, porque eu tive magistério na época que tinha esse curso de magistério, eu fiz magistério. Mas é por isso, sabe? Porque o que é essa questão de a função do professor é a função que eu acho de plantar uma semente boa para o futuro, tá entendendo? Uma semente de amor, uma semente de progresso. O cara plantar um progresso em alguém e lá na frente você vê
que o que gratifica é isso, você vê alguém bem, alguém que conseguiu, através daqueles ensinamentos que você lá atrás deu, e hoje a pessoa está bem estabilizada, está sendo uma pessoa útil à sociedade, útil às pessoas. Então, eu acho que a função é essa. Mais isso, né? José Ginaldo, isso que você trouxe aí, e vou desativar seu som, senão eu não falo, fica dando interferência. Então, isso que você trouxe aí, da questão das avaliações que você fazia, alguns colegas colocaram no grupo. Hoje a gente chama só de avaliação diagnóstica, porque é uma avaliação que aí a gente vai ter vários autores falando, né, sobre a importância de você trazer, de você fazer uma avaliação diagnóstica, identificar o nível que está teus alunos, e aí, a partir desse nivelamento, você trabalhar, né? Você tentar fazer esse nivelamento da turma. Você identifica onde eles estão falhando, e a partir disso, você atua. Primeira coisa. A segunda coisa é como você trouxe, né? A sua falou assim, porque eu não sou, eu acho que eu sou muito tradicional, acho que foi isso que, assim, não é questão de ser tradicional, não sei. Às vezes a gente peca muito quando a gente chega e diz que essa educação tradicional não funcionou. Olha, eu estou aqui, não é? E eu venho da educação tradicional. Eu acho que eu só tive uma ou duas aulas que não foram tradicionais, que me marcaram, que foi um júri do livro Capitu, entendeu? E outra que o professor de ciências fez relacionado a química, que era era um líquido que ele jogava, estou até esquecendo o nome, mas que foi o mais moderninho ali, que ele jogava um líquido na gente e ficava rosa e depois ia sumindo, assim. O sangue do diabo, que chamava, se eu não me engano. Então, assim, esse dizer o que é tradicional, o que não é, eu não acredito que ninguém está em sala de aula com o intuito de tentar, né, prejudicar ali seu aluno. Olha, eu vou prejudicar, não, hoje eu vou ferrar com eles, né? Não. Agora, como a gente estava falando, né, já caminhando assim mais para o finalmente, como a gente estava falando nessa questão de salário, de tudo, eu acho que é muito complicado a gente medir a profissão só por isso, né? Então, a profissão docente, ela dá muitas outras alegrias. Você citou aí várias no teu relato, né? Você contou aí muito da tua história de vida, né? E se eu for contar também várias histórias de vida que perpassaram por mim aí, que para mim são muito mais gratificantes, às vezes até do que o salário. Assim, professora, mas a senhora precisa de salário? Sim, preciso. Mas se você não tiver satisfação naquilo que você faz, então não vai para frente. Nenhuma profissão vai. Entendeu? Então, assim, para mim, dentro dessa profissão docente, a satisfação está nisso. Nesse encontrar um aluno, nesse reconhecimento, em conversar, em várias ações. E olha que o meu universo é o universo só da educação de ensino superior, né? O impacto da educação básica na vida do aluno é muito maior. Dentro do chat, os alunos ficaram comentando muito e falando sobre essa questão da importância das operações matemáticas. E é fato. É fato isso. O quanto é importante que a gente precisa trabalhar com os alunos essa questão das 4 operações da matemática, no mínimo, né? Os alunos têm que saber. E aí vocês vão ver aí dentro das documentações, BNCC, parâmetros curriculares, e seja qualquer outro, que muito se perpassa pelo domínio disso, de saber as operações. Mas, ainda assim, o que eu sempre gosto e questiono é, você chega dentro por isso que eu te perguntei, você chega dentro da sala de aula e o teu aluno não sabe, você faz o quê? Você disse para mim que você foi lá, foi atrás e foi ensinar. Mas eu vivenciei, e eu acompanho os alunos nos estágios supervisionados. Eu vivencio professores que vão lá e fecham os olhos e dizem que esse problema não é dele. Ele deveria ter chegado sabendo. Se ele não sabe, ele que se vire para saber. Então, dentro de uma sociedade nossa que é preconceituosa, excludente, que passa por várias injustiças sociais e tal, esse comportamento só ativa muito mais essas injustiças, né? Como o colega colocou aqui, o governo não está nem aí com essa realidade, né? Ele não está nem preocupado. Ele não está nem preocupado que o que ele lançou de documentação exige uma infraestrutura que nós não temos dentro das escolas, né?
Para essa BNCC funcionar, a gente precisaria ter uma infraestrutura que a gente não tem. Não só uma infraestrutura física, mas uma infraestrutura de seres humanos também. O suporte humano a gente também não tem para executar tudo, tá? Tem gente, mais alguém que quer falar, que quer fazer mais algum comentário? Porque se não tiver, eu vou caminhando já para me despedir de vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, essa aula, tá? Eu vou baixar amanhã e disponibilizo lá no grupo para vocês, tá certo? Deem uma olhadinha. A atividade que eu passei para vocês é uma atividadezinha de construção do mapa mental. Um mapa mental simples, não precisa ser complexo, não, tá? Sugeri alguns vídeos para vocês darem uma olhada. A ideia, gente, é que a gente sempre trabalha assim. A cada 3 semanas, ela fecha um bloco de notas, valendo de 0 a 100. Tá? Então, nessas 3 primeiras semanas, nós tivemos 2 fóruns e essa tarefa, tá? E aí, finalizando essas 3 semanas, vocês têm que ter uma nota de 0 a 100, tá bom? Então, qualquer coisa, me mandem mensagem via WhatsApp, passem e-mail, tá? Eu estou à disposição. Às vezes, eu não consigo, semana passada, eu não consegui responder tudo que eu tinha que responder nos meus prazos, porque, por incrível que pareça, eu não estava conseguindo acessar a internet em São Paulo. E foi um sacrifício, assim, para mim, mas a gente supera. Essa é a aula 3, gente. Então, o módulo 3, ele começou hoje e ele vai até domingo, tá bom? Então, ele está começando hoje, mas vai até domingo. A gente não tem aula na semana que vem, síncrona, a gente só vai ter aula daqui a 15 dias, e que não é na segunda, as nossas aulas são normalmente na quarta. Tá? É porque eu já tinha um compromisso nessa quarta que eu não poderia adiar. Por isso que não deu. Para a gente se encontrar na quarta, eu pedi essa troca à Mônica e deu tudo certo. Tá bom? Então, tenham uma boa noite, vão descansar. E aí a gente vai conversando aí no decorrer da semana e a gente vai se encontrando, tá bom? A gente vai ainda conversar muito ao longo desses 4 meses aí. 4 não, né? Agora é só outubro, novembro e dezembro. 3 meses. Passa rapidinho. Boa noite, tá? E a gente se encontra aí. Vou parar a gravação.